Vamos lá para o nosso primeiro assunto de hoje. A gente começa falando sobre economia. As contas públicas registraram um déficit de 48 bilhões e 800 milhões de reais em fevereiro. Esse é o pior resultado para o mês desde 2002, quando se iniciou a série histórica do Banco Central. No mesmo período do ano passado, o déficit atingiu 26 bilhões e meio de reais. Segundo o BC, o governo federal teve um rombo de 57 bilhões e 800 milhões de reais, enquanto os governos regionais e as empresas estatais registraram saldo positivo. Além disso, a dívida bruta do governo geral atingiu 75,6% do PIB, a maior nível desde junho de 2022. Vamos começar com as análises? Bruno Musa, vou começar contigo. Bruno, boa tarde. O que dá para extrair a partir desses números de mais esse resultado das contas públicas? Bom, primeiro, boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos aqui na mesa. Boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, as contas públicas brasileiras, eu tenho feito vídeos recorrentes no meu canal, nos meus canais sobre isso. São números. Números é difícil contradizer. Nós tivemos em 2023 o pior déficit da história, o déficit primário, que é antes do pagamento dos juros, que foi de mais ou menos 250 bilhões de reais. Quando a gente coloca a conta de juros nisso, a gente vai para quase 1 trilhão de reais de déficit nominal. É estratosférico isso, principalmente quando a gente leva em consideração frente ao PIB. O déficit nominal ele vai a 10% do PIB. É realmente impressionante. Quando a gente vai analisar mês a mês, a gente olha, por exemplo, o mês de fevereiro, que teve um superávit, que foi proveniente de um aumento de impostos. Aumento esse de impostos em grande parte pela taxação de fundos offshore, que é uma receita que tributou aquele estoque e isso traz uma arrecadação no curto prazo. Olhando as contas de forma minuciosa, realmente é uma complicação econômica bastante severa. E aí no mês de fevereiro já tivemos déficit, no mês de março agora esses números como o Vitor acabou de mencionar. E vamos lembrar que ao olharmos o número do PIB, que cresceu 2,9% no ano passado, grande parte desse crescimento veio de serviços que são mais resilientes e também de transferência de renda governamental, ou seja, gastos de família e gastos do governo sustentado por transferência de renda. Ao olharmos a formação bruta de capital fixo dos investimentos, do PIB, que é o investimento de médio e longo prazo, caiu 3%. E se olharmos no mês de fevereiro, no mês de março, perdão, os investimentos frente ao mês de fevereiro, tivemos uma queda de 30%. No mês de 2023, foram 36% de queda os investimentos diretos no país, os chamados IDP, que eram os investimentos estrangeiros diretos chamados anteriormente. Uma queda de 36% também. Então, o que a gente vê? A gente vê um PIB que cresce baseado em gastos públicos no curto prazo. Isso não estimula produtividade, que continua completamente defasada no Brasil. E vamos lembrar, a gente tem também hoje um presidente que fala que não aguenta mais ouvir falar dessa tal inteligência artificial, que isso é um presente, não é o futuro. Se Singapura está investindo 3 bilhões e meio para incluir as pessoas acima de 40 anos para conseguir realocar essas pessoas no mercado de trabalho hoje, o Brasil, a gente continua discutindo se a CLT de Getúlio Vargas é importante para uma série de trabalhadores. Ou seja, a gente está no âmbito econômico, no primitivismo e é realmente complicado ao olhar a trajetória da dívida e o rombo das contas públicas. E, João Pacífico, imagino que esses números caiam como um prato cheio para a oposição, né? Imagino que vem aí um discurso bastante crítico, né? A forma como o governo tem lidado com as finanças, com as contas públicas, uma crítica que já vinha sendo feita desde o início do governo, né? A taxação, a agenda de tributação do governo, agora vem esse resultado das contas públicas. Que dá para extrair disso? A que você atribui esse resultado? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo a gente. Eu acho que tem um defeito que a gente tem no mercado financeiro de muitas vezes olhar os números de forma muito fria, sem olhar a realidade da população, sem olhar o que está acontecendo com a população de verdade. Acho que uma preocupação, a economia, ela tem que servir a população, não a população servir a economia. Depois a gente vai falar um pouco de FMI também, que ele está feliz com a Argentina, a gente vê a miséria que está lá dentro. Quando a gente olha, por exemplo, a quantidade de pessoas que saíram de uma situação de fome, 13 milhões de pessoas que abandonaram a fome, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu não passo fome, eu não sei o que é passar fome, né? Mas é muito grave quando a gente vê isso. Quando a gente vê o aumento do Bolsa Família, R$1 na mão de alguém do Bolsa Família, isso aqui é multiplicado muitas vezes. R$1 na mão de um especulador, não vai acontecer nada no país. Então acho que a gente tem que parar de olhar só isso e olhar os investimentos reais que estão acontecendo e como
a sociedade e as pessoas mais pobres, especificamente, estão saindo da pobreza, estão saindo da marginalidade para ter uma vida melhor. Acho que isso é super importante. Não dá para a gente olhar o déficit público e esquecer todo o resto e só olhar esses números. Posso só fazer um adendo? Manda ver, Bruno. O problema não é só olhar os números frios, tá, João? Na minha opinião, o problema é que esses números vão refletir na vida principalmente dos mais pobres. Quando você tem um déficit público maior, significa um país mais endividado que precisa tomar mais dívida para fechar as suas contas, e isso leva a uma desvalorização da moeda. Uma desvalorização da moeda leva inevitavelmente o pãozinho mais caro, que afeta justamente aos pobres, porque é um percentual maior da renda dele que compromete e não aos mais ricos. Então o problema não é só olhar friamente. As consequências desse número dos mais pobres, ela atingem diretamente. Obrigado, Bruno. Só complementando aqui, o risco Brasil melhorou, né? Então, se a gente for ver, o rating do Brasil está melhor agora, nesse ano e pouco de governo. Isso não está acontecendo, né? O que a gente está vendo é que a inflação está controlada, a inflação dos mais pobres está mais baixa do que a inflação dos mais ricos em 2023. Então, a vida está melhorando. Óbvio que se tiver uma deterioração muito grande da economia, vai ser ruim, mas não é o que a gente está vendo de forma concreta e com números. Quero te ouvir também, Davi Andrade. Qual a parcela do governo, a responsabilidade do governo nesse resultado, hein, Davi? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde à grande audiência da Jovem Pan, que sempre nos acompanha, que para mim é sempre uma honra poder participar. Eu analiso esses números assim e para mim isso é uma hecatombe. Para mim é um desastre absoluto. Quer dizer, como é que nós podemos conviver com um governo que gasta, entregou um déficit ano passado, 230 bi, né? Déficit primário, 250, déficit primário, nominal de 1 trilhão, quer dizer, 2,1%, 2,2% do PIB. O primário. Se a gente for lá para o nominal são 10%. Pois é. Como é que a gente pode conviver e aceitar uma situação dessa e justificar uma situação dessa, sob o ponto de vista da economia ou do Estado, né, Brown? Essa que é a minha questão. Eu não consigo compreender um Estado que tem licença para gastar o que quiser gastar, o que não arrecada. Eu não consigo compreender um Estado que acha que o dinheiro é público. Não existe dinheiro público, gente. O dinheiro é do contribuinte, o dinheiro é nosso. Nós é que pagamos essa farra. Nós é que estamos pagando essa conta. E a gente sabe, como o Bruno bem disse, que descontrole fiscal, déficit primário, rombo nas contas públicas, produz o quê? Sempre é a fórmula da inflação. Não é a fórmula do empobrecimento da nação, é a fórmula do endividamento do Estado, não é? Então, eu não consigo compreender como é que pode ser justificável, sob o ponto de vista da economia, sob o ponto de vista da governabilidade, se aceitar que um governo continue obrando, entregando déficit em cima de déficit e perseguindo cobrir esse déficit com o quê? Não com ações efetivas de redução do Estado, de qualidade do gasto público, não. É aumento de tributo, aumento de carga tributária. É só isso que a gente vê desde o primeiro dia útil do governo de Lula. A gente só vê proposta para aumentar a carga tributária, gente. Nenhuma proposta para reduzir o tamanho do Estado ou tornar o Estado mais eficiente sob o ponto de vista do gasto público. Então esse que é o meu ponto, viu, Brown? Eu acho que vendo isso aqui, é um desastre absoluto. A mesma coisa que dizer o seguinte... Para a gente sair do buraco, a gente tem que cavar mais o buraco. Não, para a gente sair do buraco, nós temos que escalar e sair do buraco. Não é furando mais que nós vamos sair do buraco, né? Só complementando, quando a gente vê a saída de 13 milhões de pessoas do mapa da fome, isso não é motivo para a gente comemorar? Acho que sim, eu não sou contra, viu? Não sou contra, viu, Pacífico? Aos programas de transferência de renda, não. Quando a gente vê que o PA voltou a funcionar com 1 bilhão gastos no ano passado, então isso tira a fome da população, gera renda. Tem um ponto aqui no curto prazo, se a gente distribui aqui 10 milhões de reais na mão de cada um, todo mundo se sente rico. As consequências desse pagamento lá na frente são muito brutais. E o Brasil continua nesse crescimento pífio ao longo das últimas décadas, sem crescimento de produtividade praticamente, com pessoas sendo empregadas em nível de subemprego e a gente colocando a culpa no empresário malvadão, que é o culpado pela disseminação dessa distribuição de renda, quando o Estado é o grande gastador. Essa consequência de distribuição de dinheiro à torta e direito, como se não houvesse amanhã, traz consequências brutais para os mais pobres no médio e longo prazo. Se nós quisermos continuar agindo como um país, uma criança imatura que olha apenas o mês corrente, tá tudo bem, cresceremos um mês. Se a gente for olhar... Deixa eu só passar para o Pagoto, depois eu volto com você. Perdão. Deixa eu dar claro. Boa tarde para o Pagoto também. Ronaldo Pagoto, que está aqui hoje com a gente outra vez no Linha.
Pagotto, a gente estava ouvindo do Davi agora a respeito da agenda arrecadatória do governo, sobre o fato de que o governo tem apostado bastante em tributação. Vários impostos voltaram, né, desde que o presidente Lula reassumiu o governo. Você acha que passa por aí esse resultado? Tem a ver, será, com a política ou com a postura mais, digamos, populista ou mais próxima da população, de tentar agradar a sua parcela do eleitorado do presidente Lula? Passa por aí, Pagotto, ou não? Boa tarde. Brau, muito boa tarde à mesa aqui, nesse rico debate, também a audiência da Jovem Pan. Bom, esse é um debate que é muito recorrente, não só nesse programa, como em vários espaços, né? Primeiro que eu acho que tem uma coisa que precisa ser sempre lembrada, né? Nós temos no Brasil, primeiro, uma legislação bastante rigorosa sobre o gasto público. Essa legislação vem de 97, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que depois foi intensificada no teto de gastos, e agora é o novo arcabouço fiscal. O que eu entendo é que o governo federal, e sobretudo o Ministério da Fazenda, está cuidando de preservar as contas públicas no ano fiscal, no ano de 2024, dentro dos limites do arcabouço fiscal. Eu acho que isso, inclusive, é bom lembrar que até os setores do mercado tecem elogios à gestão do Haddad. Obviamente que não estou dizendo que é unanimidade. Só estou dizendo que nós não estamos falando de uma farra desenfreada. Segunda coisa, eu não gosto desse debate, eu estou dizendo uma opinião muito pessoal, sobre a sanha arrecadatória. Veja, o Brasil tem uma disparidade em contribuição, em termos de impostos, bastante grande. Quem paga muito imposto, você que está em casa, é o cidadão no consumo. Porque na renda não tem, a taxação de renda no Brasil é muito baixa. E eu tenho uma divergência aqui muito pontual nesse tema de que o Brasil aumentou o imposto. O Brasil passou a taxar a farra dos fundos offshore. Santa paciência, esse fundo era uma farra de verdade, tanto que é assim que foi tratado. Não teve aumento de impostos. Aliás, o imposto de renda teve redução da margem, né? Mais gente passou a ter aquela isenção do imposto de renda e mais gente passou a ter uma faixa menor de contribuição do imposto de renda, de você que recebe e recolhe imposto de renda na fonte, no seu olerite, né? Então isso aconteceu. Imposto das compras internacionais, né, Pagotto? Não sei se você considera correto, mas é um imposto que apareceu agora. O debate é outro. Todos os países que desenvolveram a sua indústria, de novo um desafio, façam uma pesquisa, quem quiser, um Google simples, vai perceber. Tiveram que lidar com a importação. De que forma? Visando preservar a indústria nacional. Isso é uma medida que aconteceu na Inglaterra do século XVIII e XIX. Aconteceu no mundo. Sim, mas os países que passaram por esse percurso, Bruno, depois pregam que isso não deve acontecer. Não tem mais que acontecer protecionismo. Então vamos lá, vamos ver como é que é o protecionismo no mundo? Vamos ver como é que é a organização, todos os espaços que discutem o tema do protecionismo, como os países centrais, vamos chamar melhor aqui, os países da OCDE lidam com o protecionismo. Todos praticam um intenso protecionismo nos seus setores estratégicos, dentre eles a indústria. Todos. Ronaldo, não é verdade. Pesquise que você vai perceber que são todos praticam um forte protecionismo. Para quê? Para garantir o desenvolvimento nacional, Brau. Então, eu acho que podemos discutir lá e cá, mas aí o Shopee, R$50, não sei o quê, tal, vai taxar. Não é o tema está mal colocado. O tema é: a medida de proteção da indústria nacional precisa ser tomada em nível nacional. Isso é estratégico. Não tem fórmula para desenvolver um país e industrializar um país que não passe por ter alguma proteção. E eu acho que isso... Mas a proteção não é pela produtividade? A proteção não é pela livre concorrência? Por que eu vou proteger subsidiando? Por que eu vou proteger criando barreiras? E vamos lembrar que subsidiar quem paga somos nós. Nós, que eu não gosto de chamar de contribuinte. Eu sou pagador de imposto. Pagador de imposto. Sou contribuinte de nada. Então, assim, a minha percepção, é claro, respeitando a tua opinião, tua opinião é muito importante, mas o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, em questão de medidas tributárias do governo Lula, foram 13 ou 14 medidas de aumento de tributos. Nós estamos falando de duas aí, vocês citaram, tributação de fundos e compras internacionais. O DPVAT não voltou também? Eu estava aqui na cabeça, que é o seguro obrigatório, está bem perto de voltar também, né? Que é uma taxação também, né? No fundo, não deixa de ser. É um imposto, Não deixa de ser. Nós tivemos aumento de PIS e COFINS para as empresas, aumento por via transversa da quebra de créditos. Nós tivemos quebra de benefícios fiscais importantes para as empresas,
juros sobre capital próprio, por exemplo. Nós tivemos uma medida que pouca gente notou a sutileza dela, mas foi a volta do voto de qualidade no CARF. E tem um ponto importante. A volta desse voto de qualidade, desculpe, Bruno. Não, por favor, eu que te interrompi. Ela causou um aumento de arrecadação tributária no contencioso fiscal gigantesco. Voto de qualidade é simplesmente aquele cara que tem a mão forte. Quem tem a mão forte? O voto duplo. O representante do Estado na mesa do CARF, na mesa do Tribunal Administrativo. Sim. Então foram 13 ou 14 medidas, todas elas no sentido de aumento da arrecadação tributária. Nenhuma, esse que é meu ponto. Nenhuma medida para dizer, poxa, aqui nós estamos gastando mal. Precisamos melhorar isso. Deixa eu só ouvir o Pagotto que vai completar. O João queria fazer um complemento também. Vai lá, Pagotto, depois do João. Não, eu tenho muito respeito pelo debate aqui, é o espaço para colocar as ideias. A gente tem liberdade para as ideias e fica preso aos fatos concretos, né? Eu fico só com essa dinâmica aqui, Davi. Veja, a indústria no mundo, vou falar da indústria porque talvez seja o setor mais sensível para esse debate, para não entrar em setores, para agricultura, etc. e tal. Mas a indústria no mundo dependeu, para se desenvolver em grande medida, de subsídio público, né? Acabamos de assistir nos Estados Unidos um investimento pesado de subsídio estatal para o desenvolvimento de um setor tecnológico estratégico, reconhecido pelo Estado, reconhecido pela sociedade. Então, livre comércio, muitas vezes, tudo bem, tem como princípio a concorrência como um mecanismo, mas a livre concorrência acabou há muito tempo, mais de século. Depois disso, veio a fase de cartelização do mercado, que é um setor de controle de preços e de controle da concorrência no sentido real, efetivo. Então, eu acho que nós não estamos falando desse tema, não é o livre, não é contra o livre ou a favor do Estado, não é isso. Agora, subsídio na área do desenvolvimento econômico sempre existiu. Todos os desenvolvimentos, Davi, todos os países, desses países que nós chamamos aqui de OCDE, estou falando da OCDE porque realmente é o grupo dos países desenvolvidos que obtiveram o selo de desenvolvidos, né? Todos eles tiveram um processo de indução do desenvolvimento por décadas. E muitas vezes, aí eu finalizo, com endividamento. Muitas vezes com endividamento. Para garantir um desenvolvimento econômico que, mais adiante, resultaria numa maior capacidade de reduzir o endividamento, inclusive, de reduzir a dependência pública, enfim. Então, acho que esse é um debate que vai sempre aparecer aqui, mas eu acho que é importante sempre ter esses pontos. Rapidinho, para a gente fechar esse tópico. João. Legal. Cerca de 7 a cada 10 pessoas com carteira assinada no Brasil ganham até 2 salários mínimos. E o que aconteceu agora foi que tem uma isenção tributária de quem ganha até 2 salários mínimos. Certamente não está falando da gente, mas mostra, enquanto a gente está falando da tributação de grandes fortunas, de offshores, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos estão pagando menos impostos. Esse sim é verdade, mas se você sai na rua e pergunta se a inflação está em 4%, que o IPCA nada mais é do que uma média ponderada, onde transporte representa 20% lá dentro, depois você tem a alimentação, depois... Pergunta para as pessoas se alguém tem uma inflação de 4%. Então, quando você sobe a faixa do imposto de renda para o cara que agora ganha 2 salários mínimos, ele não está sendo tributado, só que o poder de compra do salário dele caiu drasticamente. Pergunte na rua, veja se alguém acha que a inflação está 4%. E só para finalizar, o imposto, a inflação é o imposto mais perverso que tem. Ele não precisa ser aprovado em legislativo, o governo desvaloriza a moeda, aumenta nominalmente a arrecadação do governo, e a população acha que está ganhando 5 e tomou 10 via inflação dele. É um jogo muito perverso para enganar os mais pobres. Só uma resposta. Vai lá, João. Com todo respeito, Bruno, assim, eu tenho que trabalhar com números. Eu não posso trabalhar com chegar lá embaixo e perguntar o que as pessoas acham. Eu tenho que olhar. Então, o que o IPEA falou foi que a inflação para as pessoas mais pobres foi cerca de metade das pessoas mais ricas. Então tá. Óbvio, eu posso ir na rua e perguntar. As pessoas não tem problema, então. Não, sim, mas a pesquisa ela olha a percepção de várias pessoas, não só de pessoas que estão assistindo aqui a gente ou que estão no táxi. A inflação de alimentos nunca foi de 4%. Amor de Deus. Nunca foi.